Do Senhor, amém? Que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Vamos orar a Deus, pedir o Senhor misericórdia, eu possa usar de compaixão para com nossas vidas. Senhor, graças te damos por estarmos aqui na tua casa nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, por esta noite que o Senhor nos concedeu, esse dia que está nos concedendo de estarmos aqui aprendendo da tua santa e gloriosa palavra. Pedimos ao Senhor que venha cooperar conosco, através do teu Santo Espírito, nos revelar, Senhor, aquele que se encontra oculto ao nosso entendimento, jogando por terra todo bloqueio da nossa mente, abrindo o nosso entendimento e dai-nos o conhecimento, Senhor, para que nós possamos pregar, ensinar, ministrar a tua palavra, Senhor, para que nós possamos combater o mal, combater os falsos ensinamentos, as heresias, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é a lição 4. A semana passada foi com respeito à eleição e à predestinação. Hoje, o título da lição é a iluminação espiritual do crente. Vamos ao texto áureo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1, versículo 17. Verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas, conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Logo abaixo nós temos a leitura diária, de segunda a sábado. E agora vamos à leitura bíblica em classe. Se encontra no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 15, até o 23. O 15, pelo que, ouvindo eu também, a fé que há entre vós, há no Senhor Jesus Cristo, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre excelência e grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Louvado seja o nome do Senhor. Um versículo aqui que me chamou a atenção é o versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Somos membro do corpo de Cristo. Então a igreja, ela forma o corpo de Cristo. Eu estava pensando, se nós somos o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, então nós temos
que atender ao nosso pensamento. Quando vocês estão aqui, ao sair alguém pensa, vou em tal lugar. O seu pensamento, aquilo que vem em sua mente, que vem na sua cabeça, é que vai levar o seu corpo àquele lugar. Qualquer lugar que você for, se você é guiado pela sua cabeça, você vai fazer aquilo que a sua cabeça te guia. Aqui é no sentido espiritual. Esquece agora a sua cabeça como guia. Mas lembre-se de que Cristo é o cabeça da igreja. E se Cristo é o cabeça, Paulo diz, quem conheceu ao Senhor? Quem conhece o pensamento do Senhor? Fala, nós conhecemos, porque nós temos a mente de Cristo. Por que temos a mente de Cristo? Porque Cristo é o cabeça da igreja. E se Cristo é o cabeça da igreja, você tem que fazer aquilo que o cabeça te manda fazer. Quando você não faz o que a cabeça te manda fazer, você está fazendo aquilo que não agrada o cabeça, que é Cristo. Vocês estão entendendo? E tem muito crente que diz que faço o que quero, eu tenho livre-arbítrio, diz que tem tudo, Deus deu para ele poder fazer o que quer, o que bem quiser. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que o Senhor opera o querer e o efetuar. Então nossas atitudes e ações têm que vir do Senhor. Se Ele é o cabeça, Ele é o meu guia. Se Ele é o meu guia, Ele vai me levar onde Ele quer. Se Ele é o cabeça, eu tenho que fazer o que a cabeça pensa. Qual é o pensamento de Cristo? Você vai se encontrar dentro da Sagrada Escritura. Dentro da Bíblia está tudo que Jesus quer que a igreja faça como corpo. Nós vamos estudar hoje sobre a iluminação espiritual do crente. Isso aí é a luz ao seu entendimento. É a sua mente, é a sua visão interna, não é externa. É a sua luz, a luz é que vai acender, vai iluminar o seu pensamento. Luz para os meus pés, candeia para os meus olhos. É a palavra do Senhor. Então tem muitos crentes que confundem. Acha que deve e que pode fazer ou que quer. Não. Deus estabeleceu todas as coisas, sujeitou a Cristo. Ele é o cabeça. Nós somos o corpo. E veja bem que o seu corpo tem que acompanhar a sua cabeça, o que é Cristo. Pedro diz que devemos seguir as pisadas do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Paulo, como foi instruído por Deus, ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então veja bem aí como que funciona, não é do jeito que pensamos. Vamos na introdução. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida, ação de graça. Paulo sempre adorava a Deus e ali tinha o seu culto em ação de graças ao Senhor. Por quê? Porque Paulo via aos Efésios, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipos e a igreja de Colossos. Paulo fez 4 grandes orações com ações de graça e intercedendo pela igreja. Às vezes a gente não tem costume de fazer culto de ações de graça, ou às vezes nem agradecemos a Deus. Eu já disse isso aqui, que a melhor forma de agradecer a Deus é obedecendo a sua palavra. A melhor forma. Mas você pode, se você já obedece a Deus pela sua palavra, Deus já está grato a você. Deus já tem prazer na sua alma, já tem prazer na sua vida por obedecer a sua palavra. Mas se você dobra os joelhos e agradece o Senhor pelo dia, pela noite, pela libertação, pela salvação, pela comunhão, pelo pão, pelo emprego, pela saúde, pela vida do seu vizinho, enfim, por tudo, pelo sacrifício de Cristo, que devemos nunca esquecer disso. O sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não fosse isso aí, nós todos estaríamos perdidos.
Então Paulo, ele agradecia, ele dava graças a Deus, tinha um culto de ação de graça. Paulo falava com ele: dou graças a Deus pelas vossas vidas. E oração e intercessão, isso aqui, muitas pessoas não sabem o poder da intercessão. Se a igreja soubesse, a igreja não parava de interceder. A igreja precisa de ter um estudo com respeito à intercessão. Porque no dia que a igreja do Senhor, universalmente, falando igreja universal, tiver estudo com respeito do poder e do efeito da oração intercessora, pode ter certeza, o crente não para, ele não irá parar de interceder. Paulo aqui estava intercedendo pelos colossos, pelos efésios e também pelos filipenses. Paulo não somente intercedia por esses aqui, é porque o estudo da lição está nesses livros, mas acontece que Paulo intercedia por todos. Nós vimos ali o efeito de uma grande intercessão na vida de Abraão. Quando Abraão intercedia pelo teu sobrinho Ló, em Sodoma e Gomorra, quando Deus mostrou a Abraão em visão o anjo com a espada apontada para Sodoma, Abraão entendeu que Deus ia destruir. E ali Abraão não somente intercedeu, mas também interrogou a Deus. Além de ter feito aquela oração, ele intercedia ainda, interrogava a Deus: mas Senhor, se tiver 50 homens, você vai destruir? Não destruirei por causa dos 50. E se tiver 40? Também não. E Abraão ficou temeroso: Senhor, não ira contra mim. Se tiver 30? Também não. Agora eu me ousei falar com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas o crente tem que ter ousadia mesmo para falar com Deus. E Deus se agrada desse tipo de ousadia. Tem crente que ter ousadia para fazer outras coisas que não agradam a Deus. Quando é para orar, não vai ter ousadia. Você tem que ter ousadia para entrar na presença de Deus, porque os apóstolos e discípulos pregavam a palavra de Deus com ousadia, com autoridade, com poder, com sinais, prodígios, milagre e maravilha, porque tinha a ousadia da parte de Deus para poder pregar. E ele intercedeu e perguntou a última palavra: e se tiver 10? Também não. Ele entendeu que Deus ia guardar Ló. E foi o que aconteceu. Qual é o poder da oração intercessora? Jesus Cristo também, que no Novo Testamento orou ao Pai, falou: não ore só por esses, mas por aqueles que há de vir. Orou por mim e por você. Orou por todos aqueles que estavam para vir. Eu não penso que os tire do mundo, mas eu penso que o guarde e o livre de todo mal. Jesus fez oração e intercessão. A igreja precisa disso. Pedro também, quando estava na prisão, a igreja estava orando por Pedro. E o que aconteceu? Pedro ia ser morto no outro dia, naquela mesma noite ia ser pego. O Senhor enviou o anjo e tirou ele da prisão. Isso é o quê? O efeito, a resposta da oração intercessora. Intercessão. O Espírito Santo de Deus sabe a necessidade, ele sabe que tem valor e que há necessidade de haver uma intercessão. Ele intercede por você e por mim, mas no momento que nós não temos força para orar, no momento que nós não temos força para falar com o Pai, aí ele transmite para Deus o nosso gemido. Mas se você tem força para orar, ele não vai interceder por você. Não. Às vezes tem crente que está pensando, ensina, prega que o Espírito Santo é intercessor, mas aí o crente já vai interceder, então não vou orar. Não, não é nesse sentido. É quando você curva o seu joelho, não é nesse sentido não. É o crente muleta, tem crente que anda só de muleta. Se puxar a muleta, anda só, ele está vivendo através da oração dos outros. Se puxar a muleta, ele cai. É porque vive através da oração dos outros. O Espírito Santo de Deus intercede pela igreja. Mas é no momento mais difícil da sua vida, em que você não tem mais força para orar. Que a luta está grande, a provação é grande, que você dobra o joelho e só sabe chorar. Você não tem uma palavra para dizer a Deus. Naquele momento ele transmite tudo o que você está sentindo para o Pai. Porque ele habita em você. Ele sabe o que está se passando na sua vida. Então ele transmite para o Pai. Para o nosso Pai, né? O que nós estamos sentindo. E também temos um outro intercessor à direita de Deus, que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E esse está como advogado para defender as nossas causas
né? Temos dois intercessores, um na terra, que é o Espírito Santo, e outro nos céus, que é o Senhor. Mas a igreja tem que ser intercessora. Paulo aqui intercedia por esses homens. E confissão de louvor e exaltação. Exaltava o nome do Senhor. Isso aqui não somente o apóstolo Paulo, mas a igreja primitiva exaltava o nome do Senhor. Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito Santo para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. O primeiro tópico: a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Primeiro subtópico: ação de graça e intercessão. O apóstolo Paulo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição. A eleição, tivemos a lição da semana passada. Quem veio sabe o que é eleição. Eleição é separação, é escolhido. Somos eleitos antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus fazer tudo, Deus já tinha nos escolhidos. Somos escolhidos. E não tem ninguém que nos tira desta eleição, porque fomos escolhidos pelo Senhor, e foi antes da fundação do mundo. E desde a fundação do mundo, Jesus é cordeiro morto. Desde, não foi antes. Jesus é cordeiro morto desde a fundação do mundo, mas a igreja foi eleita antes da fundação do mundo. Isso aí é dentro da presciência de Deus. A presciência está dentro da onisciência. Onisciência que Deus sabe tudo, conhece tudo, tem todo o conhecimento. E a presciência é que ele vê tudo antecipadamente. Então, antecipadamente, antes de Cristo morrer, ele já tinha formado a sua igreja, já tinha elegido o teu povo. E desde a fundação do mundo, na sua presciência, Jesus já era morto. Ali no plano de Deus, para com a igreja, para com o pecador, Jesus Cristo já era morto. Só faltava vir para cumprir o pensamento, o desejo, o plano, o projeto de Deus. Já era cordeiro morto, desde a fundação do mundo. E aqui nós vimos aqui predestinação. Quando fala essa palavra predestinação, né, dá a entender que Deus faz acepção de pessoa. Não. Eleição e predestinação é diferente. Eleição é escolher, predestinação é que vá para um lugar. A igreja foi predestinada para a salvação, para o reino de Deus. Mas vem cá, e Deus faz acepção? Não. Como eu disse que na presciência Deus sabe quem vai permanecer e quem não vai. Mas todos são chamados para a salvação. 2 Timóteo 2,4. O desejo do coração de Deus, ele quer que todo homem, em sentido genérico, chegue ao conhecimento da verdade e seja salvo. Uma analogia com respeito à predestinação com respeito eleição e predestinação, vou citar um exemplo para vocês aqui. É como um navio que parte daqui com direção aos céus. E a igreja é a sua nau. A igreja é a sua nau. E nau é a sua embarcação. A igreja está dentro dessa embarcação. E o capitão, o piloto, é Jesus. Esse navio tem o seu ponto de partida. E todas as pessoas que se embarcar neste navio, que estiver dentro desse navio, que não abandonar a embarcação que é a igreja, essa embarcação é a igreja,
e o piloto é Jesus. Então todas as pessoas que não abandonar essa embarcação, que é a igreja, e não abandonar o piloto, que é Jesus, esse chegará ao destino que essa embarcação saiu. Ela vai sair da terra e vai para onde? Para os céus. Só deixará de ser eleito aquele que deixar a embarcação, que é a igreja, e abandonar o seu piloto. Uma vez salvo, salvo para sempre. Essa é teologia, essa teoria, ela não bate. Não bate. Escolhidos é uma coisa, salvo é outra. Aquele que permanecer até o fim, serei salvo. Veja que a eleição, veja que a morte de Cristo é incondicional. Ninguém merece, quem merece que se salve? É incondicional, mas a salvação é condicional. Não podemos esquecer disso. Vai depender de você, vai depender de mim, vai depender da igreja. Tem gente que acha, não, se tiver de ser salvo, vai ser salvo. Fulano estava aqui dentro, meu filho, minha mulher, meu esposo. Não, se tiver de ser salvo, vai ser salvo. Não vai nessa não, mesmo. Ore. Ore por quem você ama. Se fosse assim, não precisava mais ninguém. Se for assim, já que eu vou ser salvo, eu posso faltar, pintar os 7 aí fora. Posso fazer o que eu quiser. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é errado. Nós não podemos ir por isso. A gente tem que ter muito cuidado. Jesus nos chamou, nos separou, nos predestinou. Mas nós temos que ter muito cuidado para não entrar em canoa furada, porque a embarcação pode afundar. Filiação. Aqui o Senhor também, filiação e o dom do Espírito Santo. Aqui também o Senhor nos concedeu esse privilégio. Sermos filho, chamado filho do Senhor. Isso aí você vai encontrar no livro no capítulo João, versículo 12. No 11 ele veio para o que era seus, os judeus, né? Infelizmente rejeitaram a Cristo. Mas todos que aceitaram, Deus deu-lhe o direito de ser seu filho. E a herança é para os filhos. Herança não é para qualquer pessoa. Veja que quando alguém tem os pais que são fazendeiros, vou citar um exemplo aí, esses homens milionários aí que morrem, que tem muitas riquezas, muitos bens, e que tem seus filhos, pode observar que aqui vai para a justiça. E ali, todas as pessoas ali, a justiça ali, vai avaliar o valor do bem, não é isso? E depois vai ver o nome dos filhos e vão olhar realmente se o nome do pai e da mãe está ali no certidão de nascimento. E ali vai chegar eu lá, eu não tenho a assinatura deles, não tenho eles como meu pai, como minha mãe, queria a minha parte, será que eu vou receber algo? Com certeza não. Por quê? Porque eu não sou filho, não faço parte da família. Então vai dividir entre os filhos. Então o reino de Deus não é bem assim. Eu sempre prego para as pessoas e digo isso. Falo, o céu, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo. O céu é para os salvos e além de salvo tem que ser filho. Já é salvo, já é filho. Não tem como. Se você é salvo, você recebeu a adoção de filho. Porque é uma herança. Se a Bíblia fala que herdeiros, está falando, aqui a lição hoje fala sobre fé, esperança e amor. E está falando também sobre herança, ou não? Sobre herança. Está falando sobre o poder de Deus, sobre misericórdia de Deus. Está falando sobre o reino de Deus, sobre o que está nos aguardando, nos esperando. Então é herança. E o céu nós só adquirimos porque Cristo morreu e dividiu essa herança, vai ser dividida entre nós, porque nós somos filhos, então Jesus que também vai herdar, somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, quer dizer, co-herdeiro que vão herdar junto com Ele, o reino de Deus. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria
e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessa boa nova sem ser ensinado por Deus. Por isso rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e as grandezas do poder de Deus. Se vocês leram ali em 2 Coríntios, 1 Coríntios 2, 14 e 15, vocês vão ver que Paulo está falando ali com respeito àquelas pessoas, o homem natural, que não entende as coisas de Deus. Mas sim um homem convertido, não é o homem natural, o homem convertido, o homem que se converteu. E no versículo 16, que ele não colocou aqui, o comentarista não colocou o 16. Se nós formos olhar o 16, se eu não me engano, está falando ali com respeito que nós temos a mente de Cristo. Nós entendemos as coisas de Deus porque temos a mente de Cristo. Nós já aprendemos que nós temos duas naturezas, a humana do pecado e a natureza divina. E a natureza tem que estar em ação, é a natureza divina. O velho homem tem que estar crucificado com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E o segundo subtópico, a esperança da vocação. Paulo falou aqui também sobre a excelência, sobre aqui o espírito de sabedoria e de revelação. Isso aí está referindo-se à pessoa do Espírito Santo. Espírito de sabedoria e revelação. Daniel tinha esse espírito de sabedoria e de revelação. José tinha esse espírito de sabedoria e de revelação. Veja bem o que é a palavra de Deus. Deus pega um homem lá do cativeiro, ou de trás das grades, né? Deus pega um homem de lá, um homem cabeludo, barbudo, agora traz a presença de Faraó, e ali é apresentado a Faraó, e ali faz cabelo, barba, dá um banho nele, e deixa ele todo limpinho, veste nele as vestes, e ali aquele homem agora com espírito de sabedoria, com espírito de revelação. Deus fez uma grande obra, revelando e interpretando sonhos, desde o cárcere até cá no palácio de Faraó. Deus fez dele um grande governador. Daniel diz que Deus revelou o oculto e o profundo. E Deus deu um sonho a Nabucodonosor e tirou. Deu e tirou. Ninguém tinha interpretação, os magos só tinham interpretação, ouvindo ou que seja. Satanás só sabe daquilo que ele ouve. Ele não ouviu sair da boca do rei, porque o rei não tinha. Ele não sabia o que ele tinha, fugiu, escapou da minha mente. Mas foi Deus, não é que escapou. Deus deu o sonho e arrancou, para que ele não pronunciasse o sonho, para que os magos não interpretassem, porque os magos eles tinham parte com o diabo. Eles serviam ao diabo, invocavam os demônios. Mas ele não sabia. Quando Nabucodonosor falou que ia matar todos os homens, inclusive os sábios, Daniel estava incluído. Daniel, diga ao rei, para me dar um prazo aí que eu vou orar, meu Deus. E depois que ele orou, que Deus revelou, rei, Deus me deu a interpretação. Não tem sábio, não tem adivinhador, não tem encantador, não tem ninguém que interprete o sonho do rei. Ele contou, como não vou entrar nesse detalhe, mas ele contou tudo, e ali Deus deu um grande livramento para Daniel, Esaque, Sadraque, Abednego e todos os magos dali da Babilônia. Porque em Daniel havia o espírito de sabedoria, o espírito da revelação. E Paulo rogava à igreja de Éfeso, mas não só a igreja de Éfeso, aos coríntios, que seja a igreja primitiva. Paulo ensinava a eles e intercedia a Deus. A igreja precisa interceder pelos dons espirituais. Tem que ter essa oração, por isso que eu disse oração intercessora. Tem que interceder a Deus pelos dons espirituais, pelo dom de revelação. A palavra é uma revelação, só prego o ensino mediante a revelação do Espírito Santo. Esse é o espírito de sabedoria e de inteligência
e dê revelação, que ele é sábio, ele é inteligente, ele é prudente. A nossa prudência vem do Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo é prudente, ele tem visão do mal. E o Senhor diz: devemos fugir da aparência do mal. Então o crente prudente, ele foge da aparência do mal. Sujeita a Deus, resiste o diabo, e ele vai fugir de nós. Então, aqui eu citei uns exemplos de algumas pessoas, mas teve outros. Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, muitas pessoas, que no Novo Testamento também, muitas pessoas, inclusive os apóstolos do Senhor, tinham o Espírito por excelência, o Espírito Santo de Deus. E às vezes ele é menosprezado por muitas pessoas. Às vezes você vai pregar e ensinar, e eles não têm ele como Deus. Ele é menosprezado. Existe, infelizmente, tá? Existem ensinamentos por aí. Eu estou falando com vocês porque eu sempre estou pregando nas redes sociais. E eles não têm o Espírito Santo como uma pessoa, e não têm Jesus Cristo como Todo-Poderoso. Temos que ter cuidado. Aquilo que você está aprendendo, aquilo que você já aprendeu, aquilo que você vai aprender, guarde. Se você sabe ler, dedique a sua vida à palavra, porque há falsos ensinamentos por aí. E Jesus disse: se for possível, o diabo enganaria até os que estão da direita aqueles que estão do lado do Senhor. Então tem que ter muito cuidado a igreja. Jamais vamos abandonar o ensinamento da palavra de Deus. A esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Nós sabemos, na lição passada também foi eleição, predestinação, e também fomos vocacionados, não é isso? A nossa vocação é a santificação, dedicação, oração, jejum, dedicação à obra de Deus, e a nossa vocação e destino é rumo às mansões celestiais. Você tem que saber qual é a sua vocação. Nós somos vocacionados por Deus. O crente tem que saber qual é a sua vocação. O obreiro tem que saber. Porque tem obreiro que tem um chamado e tem vocação de Deus. Somos vocacionados por Deus para herdar a vida eterna. Somos eleitos, somos predestinados e somos vocacionados para a santificação. E ela é gradualmente, não é assim. Eu estava pensando ontem, lá em casa, estava estudando, estava pensando sobre uma semente. A gente planta a semente, ela, segundo o estudo que eu fiz, a semente ela morre. Ela morre. O processo ali, se a pessoa que fez essa matéria, se não for falso, 3 dias. E justamente isso. Planta ela primeiro vai morrer, para depois germinar. Assim é o crente. O crente tem que morrer para o mundo e reviver para Cristo. Ou nascer para o Cristo, aí é o novo nascimento, o qual Jesus está dizendo para Nicodemos, lá no capítulo 3 de João. Eu estava pensando, quando a gente planta algo, a planta começa a brotar o seu broto, e não é da noite por dia, não é gradativamente? Assim é a santificação. Cada dia que dedicamos à palavra de Deus, cada dia que nós oramos, que nós jejuamos, que nós se apartamos do pecado, cada dia que renunciamos, nós vamos alcançando o grau de santidade. E você pode observar que plante na sua casa, para você ver como que é a planta. Todo dia você olha, você não vai nem perceber que ela está crescendo. Vai chegar um certo tempo que você vai ver que a planta está grande. Se tira isso pelos seus filhos. Quem tem filho que lembra aí quando era pequenininho, você não percebe ele crescer, já notou?
Já notou que você não percebe? Quando você é suja, está um homão, né? Homenzarrão, a jovem, a criança já está um adolescente, já está uma jovem, daqui a pouco está um mulherão, não é isso? Mas o de fora percebe, já notou isso? Quando chega na sua, nossa, fulano tal cresceu, né? Está um homão. Você não persegue, você não percebe isso, mas Deus percebe o grau da sua santidade. Deus sabe o quanto você está crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os homens podem não perceber isso, mas o Senhor percebe, porque é Ele que dá o crescimento. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado, isso aí não temos dúvida, né? Está a igreja primitiva lá, eu não vou nem falar no Antigo Testamento, porque Israel já foi escolhido para ser exemplo para a igreja. Cá no Novo Testamento, nós vimos que o próprio Jesus escolheu logo 12 discípulos, não é isso? Que mais tarde 11 foram apóstolos, não é isso? 12 apóstolos, né? Mas um morreu, suicidou porque traiu o mestre. Ou seja, uma chamada em que ele teve iniciativa por meio da eleição em Cristo, da escolha em Cristo, da qual fazemos parte. A chamada abrange serviço e santificação. Já falei aqui, né, no presente e também no futuro, né? Isso é achar-se irrepreensível. Isso também é uma vocacional. Fomos vocacionados para a santificação e sermos irrepreensíveis. Se dedicarmos a nossa vida à santidade, é lógico que vamos ser também irrepreensíveis, né? Viver em comunhão e andar de modo digno diante de Deus, ou de uma forma que Deus se agrada. E eu já disse aqui que Cristo é o cabeça da igreja. Fizemos que a cabeça comanda, que a cabeça está nos levando a fazer, é lógico que não fazer aquilo que agrada a Deus. Ao contrário, nós vamos fazer o que desagrada ao Senhor. Terceiro, a participação gloriosa no futuro, né? Que é o reino de Deus, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face, assim como Ele é, o veremos, né? A igreja tem essa esperança. Infelizmente, se a pessoa esperar de Deus só nesta vida, Paulo diz que nós somos mais miseráveis e desgraçados e infelizes na face dessa terra. Disse os mais, por quê? Porque nós temos conhecimento da palavra de Deus, e o mundo não tem esse conhecimento. Então veja bem que nós temos que ter essa esperança. O terceiro tópico, subtópico, as riquezas da glória da sua herança. Na oração o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu os seus eleitos, Aqui, a herança, quando eu falo em herança, já falei, irmãos, é o reino de Deus, é o que Deus tem preparado para nós nas mansões celestiais, no seu reino. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos. Isso aqui é bênção que nós recebemos aqui e também no porvir, que acompanha o plano da salvação, tais como o perdão, né? Devemos perdoar uns aos outros, devemos ter um coração perdoador. Tem crente que, infelizmente, se não tomar cuidado, ele vai perder a salvação. Porque o Pai Nosso ensina muito bem. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o nosso devedor. Como é que você ora a Deus? Então você está pedindo, é condicional. Se você fala, Senhor, perdoe as minhas dívidas, ou as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me ofendeu. É condicional. Isso aí não é incondicional, é condicional. Se você liberou perdão, será liberado cá também. Aí essa parte dessa oração aqui, ela é condicional. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, os nossos ofensores. Você está orando desse jeito? É igual que tem crente que fala assim, Senhor, quebra a minha vida e me faça de novo.
É o que eu disse aqui já várias vezes. Tem crente que pede a Deus para quebrar ele, depois quando Deus começa a quebrar, reclama: ai Senhor, por que faz isso? Né? Então ele ensinou essa oração, esse Pai Nosso aí, mas a pessoa não para pensar o que ele está falando com Deus. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas ofensas, assim como eu perdoei os meus ofensores. Aí como é que você vai falar, porque assim como eu perdoei, se você não conseguiu perdoar? Temos que orar a Deus, pedir a Deus que nos dê um coração perdoador. Porque se nós perdoamos nosso irmão, liberamos o pecado, Deus também libera o pecado, ou melhor, perdão. Liberamos o perdão, Deus também libera o perdão para nossas vidas. Essa é a realidade. E não contando que o ódio destrói. Muita gente às vezes está doente, não consegue perdoar o seu irmão. Nós estamos aqui por causa de quê? Foi por causa do perdão. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, não perdoasse nosso pecado, o sacrifício dele seria em vão. Ou teria efeito? Não teria efeito nenhum. O perdão está acompanhado do sacrifício. Você está sacrificando a sua vida e o perdão não te acompanha? Não pode desassociar perdão de sacrifício. Veja bem que o perdão foi associado ao sacrifício de Cristo. Não foi desassociado. Não pode desassociar. Não desassocia uma coisa da outra. É igual graça e conhecimento. É associado. Não pode desassociar. Senão você vai ficar um crente fanático. Se você orar e não ler Bíblia, você vai ficar só crente fanático aí. Você vai pregar como? E se você só dedica a palavra, você não ora, cadê o poder? Quem ora muito, recebe muito poder. Quem ora pouco, recebe pouco poder. E quem não ora, não recebe poder nenhum. Porque a oração, o poder de Deus vem através da oração. Eu já falei sobre isso aqui, o poder da oração intercessora. E vimos aqui o efeito da oração através da vida de Paulo e na vida de Paulo. Não só de Paulo. O comentarista colocou a vida, mas não vamos sair daqui, porque não dá para falar em vida de todos. Mas Paulo foi intercessor aqui pelas igrejas. Não somente de Éfeso, mas por toda a igreja. Então nós vimos aqui, né, que o perdão também, as bênçãos de acompanhar o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, né, a adoção de filhos, já falei, e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, também falei. Como, por exemplo, vamos a Deus, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bordas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Vinde, bendito meu Pai, possuir a herança que foi preparada desde a fundação do mundo. Não sabemos como é, isso é inexplicável, mas nós temos conhecimento que é bom, e quem sente o gozo da salvação aqui na terra, já dá para saber mais ou menos, em parte, como é o céu. Quando Deus manifesta o teu poder, a tua glória no meio do seu povo, que a gente fica com vontade até de voar, ou parece que a gente está até flutuando, não é mesmo? Então dá para a gente sentir como que vai ser o céu. Só de voarmos, irmos ao encontro do Senhor, nós vimos o poder glorioso do Espírito Santo, o poder do Senhor. O segundo tópico, sobre excelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável, quer dizer, sem explicação. Assim também é o céu. Essa é a explicação. Paulo, quando ele foi arrebatado até o terceiro céus, ele falou: eu vi coisas imensuráveis, não é isso que ele disse? É isso mesmo, né? Inefáveis. Imefáveis, isso. É que não tinha explicação. Paulo não tinha como explicar para a igreja, não tinha como passar para a igreja. Então o poder de Deus é imensurável, né? É enorme, não se mede.
Quando se fala em Deus, fala em coisa sobrenatural. Quando se fala em poder, é sobrenatural. Quem explica aqui? Sobrenatural. A gente consegue, pela graça e misericórdia de Deus, explicar alguma coisinha. Mas de um todo, ninguém consegue. Paulo de coisa inefável, você falou assim, inefável que é inexplicável, não sabe explicar. Imensurável, quem vai explicar isso aí? Ninguém consegue. A grandeza de Deus, quem consegue explicar? Quando a gente passa, tenta passar alguma coisa para a igreja entender. Quando Deus apareceu a Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão entendeu, você é Todo-Poderoso, pode tudo. Isso aí não é entender que Deus pode tudo, só isso. Agora, detalhe, você não consegue explicar. Como você vai conseguir explicar? Não tem como você conseguir explicar isso. Sobre a excelência e grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelência e grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelência é traduzida no grego de usperbalã, balão, que na forma adjetiva significa extraordinário. 2 Coríntios 4:7. Já a expressão seguinte, négetros, grandeza, objetivo, enaltecer a magnitude, que é a grandeza de Deus, né? Do poder de Deus, que tudo sobrepuja, que excede, né? O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos, que requerem força fora de medida. Quer dizer, como que nós vamos explicar este poder, a grandeza, né, de Deus, com respeito a tudo que Ele fez ou que Ele tem preparado para nós? É muito difícil de explicar, né? Aqui o comentarista fala, é fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. 1 Pedro 1:4, versículo 4. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Vamos ao terceiro. Vamos ao segundo subtópico aqui. Do segundo tópico, a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação. Isaías, o Senhor disse a Isaías, operando eu, quem impedirá? Né? Ele fez uma pergunta a Isaías. Estando nas minhas mãos, quem tirará? Então, estamos dizendo que falando sobre a operação, que é a tradução de energia, e também significa eficácia. O poder da sua eficácia, sinalizando a ideia de um poder em atividade. Segundo a expressão força, vem do termo klakos, que traz a ideia de intensidade. É o que eu falei aqui, quem vai saber a intensidade do poder de Deus? Quem vai medir essa intensidade? Ninguém consegue, não tem explicação para isso. E finalmente, ischios, que indica o poder inerente de Deus. A associação desse conceito revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis, que é irrespondível, né? Da força desse poder, que é irrespondível. Como você vai responder, como você vai entender, é muito difícil. A ressurreição de Cristo é impossível, né? A ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus nos céus, sua elevação acima de todo o domínio, né? Aqui, irmãos, ninguém consegue explicar. O comentarista tentou aqui traduzir para o grego, para o hebraico, e a gente pode ter certeza, você não vai chegar a um denominador comum, você tentar entrar nisso aqui. Não vai adiantar. A única coisa que podemos dizer
é que Deus, pelo seu poder, alcançou a sua vida, alcançou a minha vida. Pelo seu poder, criou céus, terra e mar, e tudo que neles há. Deus criou as coisas visíveis e invisíveis. Pelo seu poder, Deus fez os céus e também criou, ali fez as moradas para a sua igreja. Pelo seu poder, o Senhor criou o infinito. Pelo seu poder, Ele fez todas as coisas. É um poder sobrenatural, não existe explicação para isso. Mas que o poder de Deus habita em nós e o poder de Deus está em nossas mãos. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Então Paulo não tinha vergonha, né? Se não me engano é 1 Romanos ali, capítulo 1, versículo 16, não é isso? Se eu não me engano, Paulo disse essa palavra aí. Então, sabemos que o poder de Deus, ele transforma o pecador, transforma a prostituta, transforma o homossexual, o traficante, o usuário de droga, seja lá quem for, ele alcança essas vidas, com certeza. E o poder de Deus é tão extraordinário que a igreja, ela vai ser arrebatada. Mas pela minha visão, eu acredito que quem vai arrancar a igreja vai ser o Espírito Santo de Deus que está na vida do crente, porque é Ele que está preparando a igreja para o arrebatamento. É Ele que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Ou seja, Ele leva o pecador a cair em si, a reconhecer que ele é pecador. E aí o arrependimento não vem do Espírito Santo. Não é Ele que coloca arrependimento no coração das pessoas. Se fosse Ele que colocasse, Ele estaria fazendo acepção de pessoas, porque não são todos que vão se arrepender. E se Ele coloca arrependimento, por que Ele não coloca no coração de todos? Não, Ele leva o homem a reconhecer que ele é um pecador. Agora cabe ao homem reconhecer que ele é um pecador e que ele precisa de Jesus, tanto nesta vida quanto no porvir. Isso o pecador deve reconhecer. Mas o Espírito Santo de Deus, ele opera, ele trabalha na vida da igreja e na vida daqueles que estão no mundo, levando a pessoa a reconhecer que é um pecador. E quando a pessoa olha para dentro de si, reconhece que ele é um pecador, ele se arrepende. Se ele se arrepender, ele confessa os pecados e recebe da parte de Deus o perdão, que eu disse que está ligado ao sacrifício de Cristo. Não se desliga, anda junto. O perdão de Deus anda junto com o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quanto à elevação de Cristo ao trono. Pondo à sua direita nos céus, aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica. Está o Salmo 110 com referência, e também o Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. O grau de exaltação para a posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Este triunfo também está assegurado aos salvos, e endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai, né? Nós vimos ali, Cristo, quando ele saiu ali do túmulo, eu estava olhando sobre Ezequiel 37, quando Ezequiel, eu estava falando sobre o Espírito Santo, que a igreja ela precisa meditar sobre o poder do Espírito Santo. Muita gente não acredita, mas eu estava bem meditando nessa palavra, no versículo 9, Ezequiel 37, 9, o Senhor disse a Ezequiel, e ele me disse, profetiza ao Espírito
Profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Quem é esse Espírito que Ezequiel estava dizendo? Vem Espírito dos 4 cantos, e assopre sobre esses mortos, para que eles vivam. Porque Ezequiel, quando tinha profetizado, isso aqui foi da restauração de Israel. Ali ele viu os ossos se juntarem, formando carne, formando a pele, lógico que formou os órgãos, tudo. Mas ele percebeu uma coisa: não tinha vida. E ele questionou com Deus: Deus, ó filho do homem, profetiza ao Espírito, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, ó Espírito, venha dos 4 cantos e assopra sobre esses mortos, para que eles vivem. Quando Deus fez o homem, Deus já fez da matéria-prima. Formou o homem, mas o homem não tinha vida. Ele soprou. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus é conhecido como sopro. Soprou em suas narinas e o homem passou a ser uma alma vivente. Olha aí, o Espírito Santo é que dá a vida. Deu a vida ao homem. Ele ressuscitou a Cristo. Olha o poder que tem a Trindade. A mesma essência, o mesmo poder. Pregamos e ensinamos a Trindade. 3 pessoas distintas, porém, habitam num só corpo. Age com harmonia e trabalha com harmonia. Vemos o poder do Pai, o poder do Filho, o poder do Espírito Santo, o poder da sua mão, o poder da sua palavra. Vimos aqui que ele ressuscitou Cristo dentre os mortos, e Cristo é a primícia, ele vai nos ressuscitar. Essa esperança nunca devemos perder. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio. Principados aqui, esse termo, ele é atribuído a governo, governadores, anjos e demônios. Isso vai depender da passagem, tá? Então, tem várias passagens que é atribuído aos governos, aos governantes, e a anjos e a demônios. E Cristo aqui, no caso aqui, acima de todos. Paulo está falando aqui, nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência, do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era, e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Já falei sobre isso aqui. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo, ou seja, um representante do reino de Deus aqui nesta terra. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus 16, 18, o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mateus 16, 18. Então nós vimos aqui que Deus colocou a ascensão de Cristo,
Ele está à sua direita e Deus colocou o seu Filho acima de toda potestade, de todo poder, acima dos principados, acima do domínio, né? Nada se compara com o poder de Cristo. E aqui a conclusão, embravecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, a atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Eu vou ler aqui um versículo para os irmãos entenderem as coisas espirituais, aqui onde que Paulo fez uma das suas 4 grandes orações intercessora, não só pela igreja de Éfeso, como eu disse, aos filipenses também, aos colossenses. E ontem eu estava meditando aqui sobre a igreja de Colossos. Só deixar aqui para os irmãos aqui entender, que aqui está mais fácil para entender. 1 Colossenses, o versículo 8 até o 12, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Veja que Deus, o apóstolo Paulo não deixou de falar no amor, porque em 1 Coríntios 13, 13, a Bíblia fala que a fé, a esperança e o amor permanece para sempre. Veja que Paulo, quando ele estava para partir, que ele estava prevendo a sua morte, ele disse: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé, e desde já a coroa da justiça me aguarda. Veja bem, homem que amou, homem que combateu pela fé e não perdeu a sua esperança. Não podemos perder a nossa esperança. Veja bem, qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Aqui está bem mais claro, não está? Em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Como vamos crescer no conhecimento de Deus se não termos o conhecimento da palavra? Temos que ter o conhecimento da palavra, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, ou que seja, na eternidade, né? Eu não vou continuar, vou parar por aqui. Então aqui Paulo, ele falando sobre a oração, essa foi uma das grandes intercessões que Paulo fez. Então Paulo orava pela igreja, para Deus dar o conhecimento, para que recebesse o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito da prudência e o espírito da revelação, porque toda revelação provém do Espírito Santo. Ele é quem revela, ele é quem vivifica o que está escrito na palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela é viva
e eficaz. É o poder do Espírito Santo é que transmite essa virtude, essa unção, essa autoridade para a igreja pregar com ousadia. Depois vocês leem em Atos dos Apóstolos, até o capítulo, é bom ler tudo, a igreja, o início da igreja primitiva, que nós somos a continuação da igreja primitiva. Vocês leem, vocês vão ver que todos eram cheios do Espírito Santo de Deus e pregavam com ousadia. E os sinais, isso aí é o poder de Deus por excelência, é as grandezas de Deus. Isso aconteceu na vida de Filipe, Atos dos Apóstolos 8, quando ele desceu até Samaria, quando Estevão foi morto, eles foram dispersos. Filipe pregando, um tal de Simão se converteu. Vocês vão ver que Paulo ficou sabendo que o evangelho tinha entrado em Samaria, desceu lá, também teve o seu discurso. Veja o que é o poder de Deus, a excelência de Deus. Como que Deus age? A gente só sabe falar das grandezas de Deus, mas você explicar como é muito difícil. É muito difícil, é impossível. Mas nós vimos como que Deus age, como que o poder dele alcança as almas, e como que o Senhor é tão sábio e concedeu sabedoria a Filipe. Filipe era um homem conhecedor, um homem que tinha conhecimento das Escrituras. O judeu sempre se preocupou com a sua genealogia, o judeu sempre se preocupou em estudar o Antigo Testamento, sempre se preocupou. Aqui no caso da igreja primitiva, eles conheciam o Antigo e o Novo Testamento, mas o judeu ortodoxo, o judeu que não aceitaram a Cristo, que rejeitaram a Cristo, esses aí só têm conhecimento do Antigo Testamento, não têm conhecimento do Novo Testamento. Mas mesmo assim, eles conhecem a Bíblia desde lá de Gênesis até chegar cá em Malaquias. Eles têm conhecimento do Antigo Testamento, são homens conhecedores. Se vocês olharem o discurso de Estevão começou desde a promessa. Estevão veio fechar cá em Apocalipse. Um diácono. Será que os diáconos de hoje têm o conhecimento que Estevão teve? Será que os obreiros de hoje têm o conhecimento que um diácono chamado por nome de Estevão teve? Se eu não me engano, Filipe também era outro. Filipe também era outro escolhido, era o diácono. Eram 7, né, se eu não me engano, 7 escolhidos. Lê, capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Lê lá para vocês verem. O poder, o conhecimento, a sabedoria, a virtude, a unção, a graça que eles tinham. E Deus operava grandemente, grandes sinais, maravilha, prodígios, através da vida deles. Mas por que isso acontecia? Qual o segredo? Muito simples. Viviam de oração. Ficavam de joelho prostrados. Pedro não tirava o joelho do chão. Quando tirava o joelho do chão, ele estava orando em pensamento. Veja o que Deus fez através de Pedro. E é o que Deus quer fazer através da igreja. A iluminação espiritual do crente é para que o crente entenda o que Deus quer da vida dele. Será que Deus não se interessa trazer um grande avivamento nos 4 cantos dessa terra? Lógico. Se o desejo do coração dele é salvar, curar, libertar, lógico. Mas o instrumento a ser usado somos nós. Vasos para ser usado na casa, instrumento para ser usado em qualquer lugar. E pode ser instrumento também usado dentro da casa. Quando fala em vaso, você pode olhar que refere mais à casa, ó, vasos. Mas para onde você vai, você não deixa de ser um vaso, ou de ser um instrumento nas mãos de Deus.
Porque você move. Você não é igual essa coluna aí, você não é estátua. Você move. Você se movimenta. E você vai para onde o Espírito te leva. Amém? Que nós possamos dedicarmos a nossa vida ao Senhor e conhecer e saber qual é a nossa vocação. Para que o Senhor nos chamou? Para que Ele nos separou? A lição passada, eleição e predestinação, é essa. A iluminação espiritual do crente. Para Deus abrir o nosso entendimento e nos mostrar, nos revelar o que é agradável aos seus santos olhos. Amados, chegou aqui em minhas mãos para mim anunciar, os amados irmãos e as irmãs, que hoje à noite vai ter o culto e vai iniciar às 19 horas. Amém? Hoje à noite às 19 horas já vai iniciar. E também eu vou convidar aqui o presbítero evangelista Adílio para fazer a oração aqui, agradecer a Deus. E o amado também pode dar a bênção apostólica, amém? Que Deus assim possa nos abençoar e que a igreja guarde essa palavra no seu coração. Que Deus possa abençoar a todos. Eu agradeço pela atenção de todos. E que os amados irmãos, as irmãs, continuem sempre assim, com esse desejo no vosso coração, de buscar a Deus, buscar o conhecimento, a graça e o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Saudamos a você que está em casa, assistindo essa live, acompanhando a revista de Escola Bíblica Dominical. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos enriqueça. A lição diz, falando sobre a igreja eleita, estamos aprendendo que somos eleitos em Cristo. Temos a questão do destino da igreja, né? Então o Senhor, Ele tem falado conosco. Que Deus assim te abençoe, que Deus assim nos abençoe. À noite, a partir das 19 horas, vamos continuar cultuando a Deus. Uma palavra muito oportuna desta manhã, falando sobre a palavra gratidão. Sejamos gratos a Deus, gratos a Deus. E quando nós falamos de gratidão, parece que nós já abrimos um sorriso e nós vamos lá para o Calvário. Nós olhamos para a cruz do Calvário. E na cruz do Calvário não tem ninguém. Ninguém está lá na cruz do Calvário, porque Jesus ressuscitou e está à destra do Pai. E o Senhor nos assiste nesse momento. Então tudo isso é motivo de nós agradecermos, sermos gratos a Deus. E agora vamos estar também na questão da intercessão. Intercedemos uns pelos outros, oremos nesse momento. Senhor Deus Pai, graças nós te damos nessa manhã, pelo o conhecer do Senhor através da Tua palavra. Graças te damos, ó Deus, pelo o conhecimento da Tua palavra, porque o Senhor diz, crescei na graça e no conhecimento. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção agora, em favor do Teu servo, da Tua serva, que está em seu leito, que está em sua casa, desejando estar aqui conosco, ó Deus, e muitos, Tu sabe que não pode aqui estar. Deus Pai, muito em breve essas coisas vão passar. Muito em breve, ó Deus, essa agonia vai passar. Muito em breve, ó Deus, o Senhor vai reunir o teu rebanho para estarmos em um só lugar, assistido por Ti. Deus Pai, que a Tua bênção, que a Tua misericórdia, que o Teu amor, que a Tua graça se estende sobre os Teus filhos que aqui estão, e aqueles que estão em suas casas, aqueles que vão assistir essa live, ó Deus, que a pessoa do Teu Espírito possa estar assim, Senhor, alegrando corações de todos. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Você que está na sua casa, estende as suas mãos dessa forma, porque agora você vai receber a bênção
a bênção do Senhor. Esta é a forma realmente de nós recebermos, porque isso indica que nós somos dependentes do nosso Deus. Nós não somos autossuficientes, mas nós temos a suficiência do alto. E o Senhor, assim, sempre nos acrescentando bênçãos sobre bênçãos, bênçãos sem medidas. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus, que as consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós que amamos e aguardamos a breve volta de Jesus, nós que assim cremos e aguardamos, digamos todos amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.